Essa cara aí. Luiz Mário, vamos lá, Luiz Mário. Antes do primeiro Grenal do ano, né, ele veio aqui, né, falou forte, falou alto, disse que o Internacional era fraco, que o Grêmio passaria o carro, que o Grêmio era amplo favorito, pois bem, tomou 4 na paleta. Agora, a câmera de número 1, nossa principal câmera, senhor Luiz Mário, é toda tua. O Grêmio é o favorito, como disse o Pesolano, como matou no peito lá o Carlos Vinícius. O Grêmio é favorito para domingo? Primeiro eu vou te corrigir uma coisa que você falou. Eu nunca falei que o Inter era fraco. Falou sim. Fraco é uma palavra muito forte. Não falei sim. não. Falou sim. Fraco não. Quer ver? Vou chamar o VAR. Bota o Magrão aqui. Fraco não. O Magrão é o meu VAR. Quer ver? Magrão, ele falou ou não falou que o Inter era fraco? Ah, fraco não, cara. Eu falei que o Grêmio era melhor. O Luiz, você falou que o time do Inter era fraco. Falei que o Grêmio era melhor. Tinha que jogar muito para empatar o jogo. Eu também aí, acho. falou que era fraco sim. Eu acho. E aquele ainda acha isso? Se tiver 200 grenais, aquele jogo 4x1... Não, domingo agora. 4x2. Não, domingo? Não, eu vou te falar mais. O Grêmio tá jogando dentro de casa, o Grêmio tem a obrigação de vencer o... O Grêmio é o favorito, portanto. Portanto, se tu for no contexto, o Grêmio tá jogando dentro de casa. Arena lotada. Né? Bem no brasileiro, né? O Grêmio tá bem no brasileiro. A obrigação. Mas tá bem. Mas isso te traz uma confiança. E você tá jogando dentro de casa e continua falando. E não vai enfrentar o Internacional maravilhoso, não. Tem muitos problemas e o Grêmio tem que se aproveitar, cara, principalmente na parte defensiva do Inter. Vou te dizer, o Grêmio também tem muitos problemas. Tudo bem, mas eu tô falando do Grêmio, não tô falando do Inter. Tô falando que o Grêmio tá jogando dentro de casa, com a sua torcida. Vem de uma vitória, a obrigação de ganhar uma coisa, ser favorito é outra. Tá, mas tudo bem, mas eu tô falando que a obrigação do Grêmio vencer o Clássico é do Grêmio. Não, isso eu concordo. Porque joga em casa, mas esse constantemente é um favoritismo, concorda? Não, isso eu não concordo. Não. Eu acho o seguinte, Tu vê o Grêmio como favorito, Luiz? Não, favorito não. Pô, jogar em casa ele tem obrigação de ganhar. Mas é que favorito e obrigação são coisas diferentes. Eu sei, mas no favoritismo, cara... O Grêmio tem que ganhar, irmão. E lá dentro do vestiário, o pensamento é esse. E outra, tem que estar indignado com o último Grenal, né? Porque eu não acredito que o Grêmio vai entrar da mesma forma que entrou no último Grenal. Esse é o ponto. Se eu ver um Grêmio da mesma forma que do último Grenal, que perdeu de 4x1, aí, meu irmão, aí eu vou contestar muita coisa. Principalmente no trabalho do Luiz Castro. Porque eu não posso admitir, eu joguei alguns Grenais, eu não posso admitir que o Grêmio entre da forma que entrou no último Grenal. O Grêmio, no mínimo, tem que lutar, tem que ser determinado, tem que jogar em cima do Inter, entendeu? Luiz, deixa eu te falar o mínimo que eu espero do Grêmio. Agora, se o Grêmio jogar o que jogou contra o Inter no primeiro jogo, vai tomar, não é de 4 não, vai tomar de 7. Deixa eu te falar uma coisa, passando a bola pro Bruno aqui. Quando falta bola, falta qualidade, determinação não vai ganhar jogo. Para mim, a maior preocupação do Grêmio falta bola pro Inter. Para mim, a maior preocupação do Grêmio não é a maior preocupação hoje. Parece que o Grêmio, não o Inter tá 1 milhão na frente do Grêmio. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando sobre o Grêmio. O time do Inter é limitado. Eu tô analisando o Grêmio. O Grêmio também Tu colocar que precisa ter determinação, entrega, olhar o que foi o 4x2, o primeiro Grenal do ano, tá tudo certo. Só que isso não é suficiente pro Grêmio. O Grêmio não tem hoje um modelo de jogo, não tem uma mecânica, não tem um time ideal. O Grêmio sofre em todos os jogos. Todos os jogos o Grêmio sofre e vai pegar um time que, convenhamos, tá melhor estruturado. Mas tá melhor estruturado. Não, sofre. Mas aí que tá, olha só. Mas também sofre, Gama. Tudo bem. O Inter sofre muito. Tudo bem, mas o Grêmio sofreu hoje... contra o Remo. O Grêmio hoje é um enorme ponto de interrogação. Enorme ponto de interrogação. Ninguém sabe o que esperar do Grêmio domingo. Não é só o Grêmio. Não, mas é que assim, ó, vamos lá. Eu não vou nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Quando tu fala que o Grêmio tem os seus problemas e que um time com problemas não adianta ele só ter determinação, pegada, disputa, etc., depende do adversário. Óbvio, né? Se tu vai pegar o Flamengo, que é muito melhor do que tu, ou Palmeiras, aí sim, tu vai jogar 10, daqui a pouco tu vai ganhar uma pela determinação, as outras 9 tu vai perder. É como diz o nosso querido Guerrinha, vai perder motivado. Agora, não é o caso. O Inter não é o Flamengo e não é o Palmeiras, bem distante de ser. Eu acho que é um Grenal, inclusive, tecnicamente nivelado por baixo. Eu vejo muitos problemas no Grêmio, mas eu vejo muitos problemas no Inter também. Com certeza. Muitos problemas. Eu acho que os dois têm várias fragilidades, têm também, obviamente, seus pontos positivos, mas o Grêmio joga em casa e, por jogar em casa, o Grêmio tem a obrigação de vencer no que diz respeito ao enfrentamento. O Grêmio precisa de uma vantagem para defender na partida de volta. Agora,
Eu não sou daqueles que sempre diz o seguinte, ó, pergunta, quem é o favorito pro Grenal? Grenal não tem favorito. Aí a pessoa fica no muro eternamente. Tem jornalista que está na profissão há 30 anos e nunca conseguiu apontar quem era o favorito pro Grenal. Eu acho que Grenal, na maioria das vezes, tem um favorito e na maioria das vezes o favorito ganha, mas é maioria, não são todas. Porque o Grêmio sentou em cima do favoritismo no Grenal da fase classificatória, achou que ganharia ao natural, tirou o Inter para coitado e o Inter cresceu e se aproveitou da situação e atropelou o Grêmio. Essa é a verdade, o Grenal foi um atropelo, parabéns ao Inter, méritos ao Inter pelo que fez em campo. O Inter está tentando se fazer de coitado de novo. O Paulo Pesolano falou, o favoritismo é deles, tem melhor treinador, mais investimento. O Grêmio não pode cair nesse papinho de coitadismo do Inter. Tem que entrar a morrer no campo, disputar, ser um Grenal de pegada. E nesse Grenal, Gamba, especificamente neste Grenal, eu não consigo apontar um favorito. Eu sempre aponto o favorito. Nesse, eu acho que eles chegam em pé de igualdade. Bruno Soares definiu que Paulo Pesolano está se fazendo de coitado com essa manifestação aqui. E é inteligente da parte dele, tá? É segunda vez, né? Segunda vez que ele colocou essa manifestação, né? Já tinha falado depois da classificação sobre o Ipiranga e reiterou depois do jogo contra o Remo. Pesolano, fala aí, em seguida a gente volta pro debate aqui. Vamos ouvir o Pesolano. O favorito eram eles. É a realidade. Eles contrataram muito, colocaram muito dinheiro, tem jogadores de grande nível. Nós também temos jogadores muito bons. Tem um treinador com outra experiência. Tem um treinador que tem 20 anos mais que eu. É uma realidade, tem outra experiência, tem outra capacidade também, que a idade é uma realidade. Não falo para passar responsabilidade, não, é uma realidade. Mas como falo, o Inter tem a responsabilidade de ganhar o jogo também, por a história, por a grandeza de Inter. Então não falo com a história, falo no momento. Bom, vamos lá. Magrão, ele disse que o Grêmio é favorito, mas o Carlos Vinícius, depois do jogo contra o Juventude, bateu no peito e disse, o Grêmio sim é favorito pro Grenal. E aí, Magrão? Deixa eu pontuar. Primeiro, eu acho que tanto o Luiz quanto o Bruno tem razão quando fala que, tecnicamente, as duas equipes não são duas equipes que é um primor. Agora, o Inter, no momento, em termos de organização, em termos de o treinador, a gente consegue hoje falar qual é o melhor Inter. Quais são os 11, independente da qualidade. Mais uma vez falamos quem é os 11 melhores, onde o Bruno joga melhor. No Grêmio, a gente não consegue ainda definir quem vai ser o meia. Ele falar que jogar no 1-2, o Arthur nunca vai ser esse 1-2 na frente. Um desses dois na frente nunca vai ser o Arthur, porque o Arthur sempre baixa a linha para jogar. Então, o Luiz Castro ainda não organizou. Ainda não arrumou o melhor Grêmio, independente da qualidade. Quando o Pesolano fala realmente que o favorito é o Grêmio, é por tudo que foi falado e por tudo que o Grêmio foi investido, no Grêmio. O Grêmio contrata o TT gastando quase 40 milhões. Contrata o volante, o Nardoni, gastando quase 40 milhões. Só aí já são quase 80 milhões de reais de investimento que o Inter hoje não tem. Então o Inter não está fazendo de coitado. O Inter está trabalhando com o que ele tem. E em cima do que ele tem, está trabalhando em cima do Pesolano, que eu mesmo falei que vinha muito bem, e a mudança que ele fez no último jogo prejudicou sim a equipe. Prejudicou muito a equipe. Eu volto a falar isso. Só que o Pesolano tem o controle maior da equipe. Dito isso, por que não tem favorito, Bruno? Estou contigo. Porque o Inter, eu acho que as equipes se equivalem e o Inter tem um time melhor montado. Só que o Grêmio joga em casa. E o fator casa meio que te obriga a vencer. Tu tá jogando em casa uma final que o segundo jogo é na casa do adversário, a obrigação é total do Grêmio vencer o jogo domingo. É nesse ponto que o favoritismo do Grêmio, ele tem se pende um pouco justamente por isso, por estar jogando em casa. Mas o momento do Inter, ele é melhor. Então vamos colocar 50-50 para esse jogo aí, mais uma vez. E quem jogou Grenal, o Luiz jogou, eu joguei, Brunão, não tem como ter favoritismo. Mesmo eu estando com uma equipe muito melhor do que o Grêmio naquela época de 2007 a 2009, 2010, nós sabíamos que nosso time era melhor, mas sabíamos que se não competisse, se não brigasse, não lutasse, que ia ser um jogo totalmente diferente como um outro jogo do Campeonato Brasileiro, outro jogo qualquer. Então, o Grenal é difícil, mesmo para quem é favorito, mesmo para quem está em campo e sabe que é melhor que a equipe adversária. Mas tem uma coisa que vocês falaram aí que é o seguinte. O Magrão estava perfeita a tese dele até a parte final. O Magrão jogou quantos Grenais, Magrão? Ganhou a maioria. Nunca perdeu.
Então, Nunca perdeu. O time dele era melhor e ele ganhava todos os Grenais. De 6 eu perdi Eu- um deixa só. eu Eu falar uma odiava coisa. aquele time Deixa do eu te falar Grêmio. O uma Grêmio coisa. perdia todos os Grenais, era Peraí. pior, não Tem adianta. uma coisa aqui que eu acho interessante a gente desmembrar no debate, tá? Eu acho que a gente tá confundindo obrigação com favoritismo, tá? Obrigação, domingo é do Grêmio? O Grêmio, sim, porque tem que É, abrir joga uma em vantagem. casa. Obrigação domingo é do Grêmio. Porque tem Joga que em abrir uma casa. vantagem. Tá bom, Porque ok. se for pro Beira-Rio sem vantagem, fica muito difícil. Vamos pro segundo passo. Obrigação de ganhar o campeonato, de quem é? Não, os dois têm obrigação, mas o Inter, pela situação do Campeonato Brasileiro, e em relação a momento, deu uma é o Inter, mexida. Bruno. o Inter precisa ganhar mais. o Inter, né, Bruno. Breno? É o mexida. Inter. Deu O uma Inter mexida. precisa ganhar mais esse campeonato É gaúcho. que aí vai também dentro da própria teoria que o Pesolano falou, né? De que o Grêmio investiu mais. Geralmente quem investe mais tem mais obrigação de dar resultados do que quem investe menos. Depende. Por Não, exemplo, quem investe mais tem que se dar mais se resultados. tu pegar, por exemplo, assim, o time do Real Madrid. O time do Real Madrid tá pronto pro ano, não vai investir nada porque o time tá pronto. O outro time tá uma M, Mas vai eu não- investir mais não, porque o mas time eu é muito eu ruim. Eu não tô falando de Grêmio investir. precisava investir. Não, mas eu não tô falando de contratações. Eu tô falando de, num geral, de salário pago. Porque daqui a pouco tu não contratou o jogador porque tu já tem no elenco. Tá, mas esse tu tá jogador e o desconsidera- salário dele é Não, o caro. Inter mas- paga o Borrell, o Alan Patrick, tem o Calvin, Rocher. mas tu tá um monte de desconsiderando- Mas gente. a folha do Grêmio hoje é maior mas- que a do Inter, não? Não, Tá o bom, Grêmio, mas tu o Grêmio paga errado. O Grêmio tem uma folha paralela aí pagando Mas é que, Camilo e os caramba. tu tá preso corretamente ao investimento, à folha, tudo que o Grêmio fez. Só que eu preciso olhar na questão da obrigação para aquilo que eu tô vendo no campo hoje. Não, aqui no campo tá parelho. No campo os dois estão. Não, é que no o campo, cambaleando, é que assim. no É que campo o tu tem que investe olhar para mais. um time que ele tem 2 pontos na classificação do Campeonato Brasileiro e que se ele perder o Campeonato Gaúcho, ele vai estar diante de uma crise gigantesca. Mas se ele Ou seja, ganhar o ele tem Campeonato obrigação, Gaúcho. claro, é mas isso que eu quero mas, dizer. Mas é que pra mim o Inter ganhando o Campeonato Gaúcho, ele já quase tá encaminhando Mas pra uma imagina crise gigantesca. mas no imagina Campeonato Brasileiro. perdendo. Calvin. Imagina se Perder. perde. Ele vai sair da crise se ele ganhar do Galo fora de casa e chegar a 5 pontos. Calvin. Aí sim, se ele perder pro Galo, mesmo sendo campeão gaúcho, com 2 pontos nos primeiros 5 jogos disputados, ele vai estar O cenário é igual. diferente pro jogo Dá contra o confiança, Atlético. dá confiança. É diferente. Sim, dá confiança pra tu diferente. jogar. Aí se tu joga e perde, acabou a confiança. Mas é que confiante tu tem mais chance de Eu ganhar. entendo o Calvin. O Inter, de novo, a confiança vai até tu vencer. Tá bom. Se tu não Que é o- vencer, que é o que o Inter precisa. afunda E o que é tudo. pior, foi no tu chegar mesmo- contra o Atlético, Não, foi no tendo mesmo perdido o ponto. Gauchão. Ah, é pior. Não, foi no mesmo ponto que a gente falou ontem. O Inter tocou 4 em cima do Grêmio no Clássico Grenal. Chegou extremamente confiante pro Campeonato Brasileiro. Inclusive, a primeira rodada Perdeu pro era Atlético logo na Paranaense. sequência. Perdeu em casa pro Atlético Paranaense, ok. que não chegou nem na final do Mas seu serviu de estadual. crédito, Calvin. Deu crédito, Que inclusive, pra crédito sequência com 2 pontos? Inclusive pro trabalho do Pesolano. 2 pontos em 12, que mas crédito o é Calvin esse? Deu Tá crédito certo, pro sim. trabalho dele, Não. ele teve tranquilidade pra seguir o Gamba trabalho. tá certo e eu acrescento. Claro, gente. Primeiro, ninguém fez crise por ter perdido em casa pro Atlético Ninguém. Paranaense, justamente porque tinha ganhado É e muito óbvio. bem. Mas Não, fez, todo mundo falou. Esse Não, jogo não. era pra vencer, Não. porque na sequência tinha Crise Flamengo e não, Palmeiras. Crise não Crise existiu, não teve. Calvin. Cara, não fez. Então, daqui a Uma pouco coisa vai- é a ponderação, outra Gente, coisa é crise. Não fez crise porque era a primeira Então, partida porque do tinha tocado brasileiro. 4 do Grenal, Mas também, Luiz. também porque E era a outra primeira coisa, partida. o Inter Agora achou- já são a quarta. O Inter aqui. achou que poderia ganhar do Atlético Paranaense com certa tranquilidade, porque o jogo era em casa, porque tinha vencido o Grenal. Agora, contra o Atlético Mineiro, independente do que acontecer na final do Gauchão, o Inter entra fazendo uma Copa do Mundo contra o Galo. Pode fazer Copa do Mundo e perder. Pode tudo, poder tudo Tem que- pode, Calvin, É. mas a gente precisa projetar. O que a gente está colocando aqui? Que tu chegar campeão gaúcho em cima do teu rival confiante, tu joga de alguma forma melhor. Confiança no futebol faz diferença, não Mas adianta. contra o Atlético Paranaense, essa confiança não fez diferença, Ok. porque o Inter tinha acabado de vencer um Grenal de 4-2 Mas pro Atlético e Mineiro perdeu em pode casa fazer. para o Atlético Paranaense. Mas pro Atlético de novo, Mineiro pode fazer. aí é o que tu falou, pode. Exato. Pode Agora fazer, não é- mas não agora fez. escolheu um cenário pior. Na última vez, não fez. não entendi no o Calvin. concreto, Mas tu concorda não que é fez. melhor ganhar o Gauchão? Não, óbvio que é melhor ganhar o Gauchão, mas isso. melhor ainda é ganhar do Atlético Mas é que tu Mineiro e não tem sair da zona do garantia de rebaixamento. nada. Tu não tem garantia de nada. Agora, uma coisa é tu enfrentar o Atlético com 2 pontos, perdendo o Grenal e sendo derrotado na final do Campeonato Gaúcho, e outra é tu ganhar o Grenal de novo, né? Tu conseguiu o título gaúcho, o bicampeonato, tu vai pro jogo contra o Atlético mais leve, Porque confiante. tu sugere o quê? Reservas na final do Gauchão? Não, Tá. o que eu tô dizendo é o seguinte, tem que ganhar do Atlético Mineiro. Esse é o ponto. Tem que ganhar do Atlético Mineiro e sair da zona do rebaixamento. O que vai acontecer no Grenal, nas finais do Campeonato Gaúcho, beleza. Pode ser que ganhe, pode ser que perca. Tem que ganhar do Atlético Mineiro e sair do Z4. Estão brincando com o Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco vai ficar na quinta rodada, aí não ganha do Galo, empata. Aí a próxima rodada é contra o Bahia. Aí dá uma zebra. O Inter ainda não venceu no Beira-Rio no Campeonato Brasileiro, né? O Inter só pontuou fora de casa. Então vai ficar até quando na zona do rebaixamento? Tem que sair o mais rápido possível da zona do rebaixamento, independente do que vai acontecer